Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Senhor Jesus, Pai querido, Pai maravilhoso, toma tua serva, teu servo nas tuas mãos, meu Pai, que vai trazer a palavra, vai trazer esse escudo para nós, meu Pai. Toma nas tuas mãos, abençoa eles, levanta eles cada vez mais, quanta laia nas tuas mãos, ó Pai. E guarda, Senhor, debaixo da proteção das tuas mãos, Senhor, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos receber a salva de Deus com palmas. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exalta o nome santo do Senhor. Aleluia. Vem. Glória a Deus santo. Glória a Deus. O grupo vai dar saltando a papai. Glória a Deus. Colocou 193 amém. Glória a Deus. Aleluia. E 193. 93. Vem, varão, vem. Pega uma hora para lá. 193. Pode ir, varão. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são
Espera nele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus mora e salva, Ele te abençoa, nos altos céus, porque Porque te abates sobre minha alma. Veja quantas almas abatidas nessa noite, quantas almas precisando do socorro, da misericórdia do Senhor. E nessa noite, aqueles que estão abatidos, a alma abatida, tem pessoas nessa noite chorando. A palavra do Senhor diz que nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Igreja, eu vejo às vezes aquela notícia daquela jovem que foi jogada daquela fonte. Você imagina a dor de uma mãe, uma menina com 21 anos. Então você imagina a dor daquela mãe. Então nós temos filhos, netos, e a gente sente a dor. A dor do seu filho sair são e vivo e voltar da maneira que voltou, né, igreja? Muito triste. Por isso que nós, servos e servas de Deus, que temos nossos filhos, nossa parentela, nós temos que estar de joelho, orando, apresentando, falando: Senhor, guarda meus filhos, guarda meus netos, guarda, Senhor, minha parentela e aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Às vezes à noite, foi essa noite passada, eu não durmo cedo, eu e meu esposo, nós só vamos dormir depois de 1h da manhã, porque é costume. E ontem eu inventei dormir antes de meia-noite. Meu Deus, eu dormi, quando eu acordei, não dormi mais. Aí eu peguei e fui orar. O Senhor vai mostrando assim pra gente aqueles que estão longe, né, da presença. E aí o Senhor foi me mostrando meus netos, meus sobrinhos, meus irmãos que não conhecem a palavra. E ali eu fui chorar nos pés do Senhor, pedindo misericórdia para que eles se importam, que você não sabe o que eles estão passando. Principalmente aqueles que não têm ninguém para orar por eles. Por isso, igreja, nós temos que orar pelos outros, pela nossa família, pelos servos de Deus. Nós não sabemos o que uma pessoa está passando, mas o Senhor coloca no nosso coração. Ore porque ela está em aflição. Ore porque
E eu sou testemunha que uma certa vez eu estava aqui na consagração, há muito tempo atrás, e eu estava orando muito pelo Deus carente. E Deus deu um grande livramento naquele tempo para a minha família, longe quando eu fiquei sabendo pelos jornais que tinha acontecido tragédia lá, mas eu estava de joelho na presença de Deus. Um dos meus primos foi atingido, mas não chegou a morrer, porque as pessoas chegaram encapuzadas, ninguém sabia no restaurante, e ali desci lá nos tiros. Porém, quando eu fiquei, eu estava orando, eu nem imaginava. Aí eu falei, oh Deus, Senhor, deu livramento para um dos meus primos que estava naquele momento almoçando, mas os outros, infelizmente, né, morreram. Ninguém sabe até hoje quem foi e por quê. Mas nós precisamos estar em oração, precisamos buscar a presença do Senhor, não somente pela nossa família, mas pela humanidade que está da maneira que se encontra, porque muitos não querem ouvir mais a voz do Senhor, muitos não querem se humilhar, não querem ouvir conselhos de pai e de mãe, mas a gente nem precisa dar conselhos, oramos sim que o Senhor vai ao encontro e dá o escape. Vamos orar nessa noite por aqueles que são enlutados, aqueles que choram, aqueles que são o bálsamo do Espírito Santo para penetrar no coração do homem e da mulher e dar o escape, porque são tantas vidas nessa noite. E eu fiquei também cedo, eu tinha saído da consagração com meu esposo e a gente foi tomar um café. E lá onde a gente estava, tinha noticiário falando que tinha um helicóptero que se colidiu, nem sei se foi ontem ou hoje. Falei, meu Deus, tanta situação, você imagina 2 helicópteros se colidir com o outro? De manhã eu estava tomando café e a gente ficou ouvindo quando saiu da consagração do carro. Eu falei, meu Deus, é coisas acontecendo nos ares. E a palavra do Senhor diz que nós, os servos e servas de Deus, tem autoridade para orar, para repreender essas setas diabólicas, essas setas que agem lá. Glorioso Deus bendito, santo, misericordioso, estamos, Senhor, na tua presença, pedimos, Senhor, misericórdia, perdoa nossos pecados, da nossa sangue, mas o Senhor que conhecedor e sabedor de todas as coisas. Meu Deus, vai te da sua família encontrada. A sua família que chora, meu Pai, a perda dos seus entes queridos. Meu Deus, uma palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, para consolar esses corações. Só o Senhor pode te encontrar eles. Só o Senhor pode, Senhor amado, colocar o teu bálsamo. O bálsamo de Jesus amado. Repreendendo, Senhor, toda obra diabólica, toda obra contrária, Senhor. Que vem, meu Pai, atingir as famílias da terra. Meu Deus, tenha misericórdia de nossa nação. Misericórdia, Senhor, da humanidade. Porque o mundo, Senhor, geme. As nações gemem, Senhor. Estamos chegando ao fim, Pai amado. E muitos não estão percebendo, Deus querido, Deus poderoso. Vem, Jesus, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, sobre os teus filhos. Que ainda, Jesus amado, clama, Jesus amado, pela salvação da alma, clama pela salvação da família, clama, Jesus, pela salvação daquele que está perdido, aqueles que são encarcerados, aqueles seres, Jesus amado, que acham que não tem solução, mas o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para libertar. Só homem, Senhor, dar ouvido da tua palavra, se voltar para ti, Jesus amado, em salvar, meu Pai, transformar, ajuda, meu Pai, sustenta nas suas mãos, que eles venham reconhecer a Ti como o único Senhor, Salvador da sua alma. Não há outro Jesus querido, não há outro que salva, não há outro que liberta, não há outro, Pai amado, há o entendimento do homem, há o entendimento da mulher, do jovem, Senhor, das crianças, dos perdidos que não têm esperança. Meu Deus, vai te encontrar, meu Deus, vai salvar,
Salvador Jesus Cristo, e nos guarda e nos dá vitória, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, faça a paz de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sempre agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, está fazendo e fazerá. Temos motivo para isso, um mundo tão conturbado, mas o Senhor ministra em cada coração paz. Uma paz que, como nós sabemos, nos sustenta o suficiente para perseverar. Verdade. Essa paz, ela repousa sobre cada um e cada um que recebe a palavra se torna morada de Deus, morada do Espírito Santo, templo de Deus, que maravilha, não é? Glória a Deus. No caso do basta, tem tranquilidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Seja Deus. Santo irmão. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, Santo Deus, sai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Qual que é aquela ovelha perdida? 150? 153? Sim, Jesus me ouve. Qual que é? Não lembra? 156. 156, isso. Louvado seja Deus. Não supera, me acompanha. Louvado seja Deus. Em graças a Deus. Santo de ontem, eu estava na sala pela festividade da Série Melhor. Eu cheguei lá, acho que era 1h30 ou 40. Aí tinha muito carro. Eu falei, não vou nem com o carro lá na frente, já estou vendo esse carro do lado de cá para trás do viaduto, naquela praça. Já tinha carro lá, coloquei meu carro lá atrás daquela praça atrás. Logo quando tem o começo do viaduto que sobe para a igreja, aquela praça lá atrás, onde tem a feira. Coloquei meu carro lá. Aí chegou lá tinha aquele monte de gente lá no carro. Daqui a pouco, quando eu subi lá em cima, eu voltei. Falei, vou ver se eu encontro com o Rogério, né? O tio do meu filho, que vem na diantaria. Eu tava sem internet, não ligar pra ele. Quando eu fui ver, eu bati a Deus, aí eu vi que tinha umas vagas lá em cima. Aí eu falei lá pro segurança, se tinha como colocar meu carro, não, para agora tem algumas vagas. Quando eu peguei o carro, voltei, né? Fui lá na loja de Deus. Chegou na minha vez, fechou, não tinha mais vaga. Aí daqui a pouco eu falei assim, passa direto, pode direto que acabou a vaga. Não, tinha uns 4 carros na minha frente, fui direto. Quando chegou na minha vez, eu parei o carro lá, não tinha mais vaga. Mas Deus me tocava para me ficar ali. Vai, não, eu falei assim, aí eu fingi que ele escutava ele, colocou o carro e fiquei ali. Não, quando eu vi que surgiu uma vaga, ele vai abrir e vou entrar. Né? E ali na bateria passou 2 minutos. Eu falei, Senhor, prepara uma vaga para mim. Na hora apareceu, tem 3 vagas aqui, olha aí. Pronto. Glória a Deus. Deus é bom, né? Você está falando assim de Deus, né? E Deus, eu queria sair para não deixar no lote de Deus, porque eu sabia que tinha vaga ali no lote de Deus, né? Aí eu cheguei lá no lote de Deus, ele veio do Davi, né? O Davi, a esposa dele, que foi batizada agora por tempo, e ele chorava que nem criança lá no lote de Deus, né? Aí a esposa dele também, né? No lote de chorou, né? Escutando lá no lote de Deus, né? Os louvores lá no lote de Deus. E foi uma bênção no lote de Deus, né? Daqui a pouco, só de eu ficar no lote de Deus, né? A Débora cantando e eu lendo. Cada palavra que eu ia lendo ali, eu passei no telão, eu sentia a presença de Deus me visitando, só na letra eu leio. Quem está me entendendo diz amém. Você vê que a palavra tem poder, né? É um mistério, né? Aí eu passei, um grande mar está na sua frente. Eu ia lendo, eu achei que Deus me visitando no nosso filho. Olha o mistério do nosso Deus, entendeu? Então, no nosso Deus, irmão, isso daí sabe o que é, meu irmão? Isso daí é a gente no nosso Deus. A Bíblia fala que aquele que busca encontra. Mas se a gente buscar muito
vão lá e ficar só passeando, ficar olhando, defeito, ficar procurando motivo, defeito, e um e outro lá em cima do púlpito, quem está entendendo também, não vai receber nada. Mas quando nós vamos lá, nós ficamos com o coração aberto para o Senhor. Senhor, eu vim aqui em busca da tua presença. Aí Deus começou, aí começou a mostrar a nossa Deus no tempo do missionário, daquela antiga louvado de Deus, antiga igreja, aquele barraco de azul branco, louvado de Deus, é uma bênção, meu irmão, louvado de Deus, Aí Deus traz tudo louvado de Deus, louvado de Deus, aquelas maravilhas louvado de Deus. Então o foco é esse, meu irmão, louvado de Deus, Muitos ficam dando ouvido a voz de muitos aí, louvado de Deus, defeito de outros da igreja, por isso não recebe nada. Eu não vou lá por causa disso e disso, louvado de Deus, vai atrás de Jesus. Defeito todo mundo tem. Defeito no nosso de Deus todo mundo tem. Por isso que a Bíblia fala, não julguei para não ser julgado, porque da mesma maneira que eu julgo, eu será julgado. Porque tem pessoa que tem tanto defeito, nós vamos ficar falando mal de outro da igreja, mas esquece que deu defeito. Mas quando a gente olhamos para o Senhor Jesus Cristo, começamos a lembrar de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos colocou, o que Deus fez na nossa vida, naquele lugar, é coisa linda, maravilhosa. Quem está me entendendo também, Olha atrás para o bem forte para o Senhor de Deus. Louvado seja, amém? 155. O bom pastor costume, aonde corrigir, e com ternura enxume, caído de seguir. As chaves com a cor de sol e ao mar nos braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor os fome, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse:
como porcos come, ele mesmo restaurou e a Deus, por seu sangue restaurou e a Deus. Amém. Queria te agradecer a oportunidade, a forma que nós temos presentes. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Deus. Com seu sangue ele restaurou-nos a Deus. Verdade, Deus. Quem sabe o que significa restaurar? Quem sabe? Nós estamos nesse trabalho de ensinamento bíblico. Cada versículo da Bíblia ele precisa ser interpretado no final. Para que não haja mistura de interpretação e acréscimo ou diminuição. A palavra restaurar. A palavra restaurar vem de regenerar. A palavra, por isso que trouxe a palavra na Esther genérico. Sabia disso? Ele é originalmente bíblico. Ele restaurou-nos a Deus. Ele renovou o homem velho para que fosse novo, renovado no Espírito, chama restaurar. É a mesma palavra que religar. É a mesma palavra que religião, pura, sem mácula nem ruga. É a restauração, ou seja, a renovação ou a religação com Deus. Em assunto direto, palavra, nos dias atuais, no Novo Testamento, principalmente a palavra, ela nos trouxe uma dimensão bem diferente do Antigo. Já descobriram? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele via, operava e saía. Para os salvos, o plano de Deus está já traçado antes da fundação do mundo. Você vê como é boa a palavra? Antes do nosso nascimento, antes que o mundo fosse fundado, criado, nós já estávamos lá no plano de Deus com os salvos. Que coisa! Porque conhecemos que Deus, Ele não limita o seu tempo, nem limita o espaço. Deus, o Senhor. Não sei se vocês estão compreendendo a linguagem bíblica. Estão compreendendo? Pois nós vamos fazer essa variação na mesma palavra, lendo a palavra de Deus, nos traz uma segurança suficiente daquilo que nós precisamos. E tudo está. Começa na palavra, está na palavra e entra eternamente na palavra. Ela não tem fim, a palavra. Por isso que a palavra ela traz suficiente para nós. Suficiente. Quando você crê na palavra, vem a cura divina, solução dos problemas já vem antes de aceitar Cristo. Nós sabemos disso, não é? Que as duas graças que a Bíblia mostra, duas graças, dois tipos de graça. Já descobriram? Ajuda aí, montanhas. Irmãos. Pastor,
palavra primeiro. E ômega também a palavra é grega, que significa último. Cristo. Essa alfa. A primeira letra do alfabeto do ABC para a nossa linguagem grego. Alfa. Alfa. Que indica Cristo como primeiro. É o alfabeto em que o Novo Testamento foi escrito. Compreender? Porque quando a Daniel viu o rei viu a mão escrita na parede, naquela época, e não souberam ler, então Daniel chegou e leu, porque aquele texto está escrito em aramaico, na língua siriaca. E o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Para quê? Para que nós não inventamos pensamentos e tiramos a origem da direção. Por isso que é preciso entender. Agora, como a vida de Cristo se aproximou, o nascimento de Cristo foi se aproximando, foi revelado no ministério dos apóstolos, dos profetas. Então aí passou o idioma também ser mais expandido em grego. Em grego, exatamente. Que é para você definir uma palavra. Uma palavra certa, uma palavra correta em grego. Igual Jesus disse assim, lá em grego. Ele falou em grego. Em João 19, verso 30. Ele falou em grego. Pai, mas eu estou falando em português. Então ele disse em grego, teletestai, que significa está tudo pago. Está tudo consumado. Eu salvei, estou salvando, continuo salvando. Então é a palavra teletestai, você não paga o preço para receber nada. Eu já ouvi pessoas dizer que paga preço para receber coisa. Então quando nós saímos da luz da palavra, a gente comete pecado de loucura. E você não paga para receber nada. Está compreendendo? Quando ele está dizendo teletestai, ele está referindo vós, fostes comprados. Vós já está todo o vosso além. O vosso direito eu comprei, eu paguei, eu realizei e continuo realizando. Então não podemos dizer de maneira nenhuma que quando nós falamos que pagamos preço, então você está adulterando a origem que é escrito na palavra. E o adultério ministerial ele é tão grave quanto o físico. Talvez seja mais porque às vezes a pessoa põe isso na mente e não tira. Aí fica mais perigoso. Então, a palavra no grego. É bom falar sobre a origem, porque quando você vai falar com um católico praticante, tem católico teórico, católico praticante, ele vai te provar. Então ele vai usar o aramaico e usar o hebraico para provar que os irmãos de Jesus não eram irmãos, eram primos. Isso no ensinamento católico romano, católico prático. Porque usando o aramaico e usando o hebraico, é substituído irmãos por primo, para ele justificar supostamente que Maria não teve mais filhos. Já se tornou virgem e subiu virgem. Então eles usam o aramaico e usam o hebraico, porque lá dá o direito de primos substituir por irmãos. Agora no grego não. Aí você vai falar com um católico prático e vai falar, olha, mas no
primos, melhor dizer. Mas no grego não. No grego Jesus tinha adepse, que é irmãos, e adopse, que é primos. Então no grego, Maria foi mãe de muitos de outros filhos. No caso de Tiago, né? Tiago, João, irmãos do Senhor. Mesmo da parte, meio irmãos que era da parte de Maria. Então a heresia ela cria de tal maneira que para combater contra esse tipo de heresia precisa de ter um pouco de conhecimento no original, não é isso? Sim. Ou não? Por isso que é preciso aprender. Precisamos aprender, porque chega um momento que a pessoa usava o Antigo Testamento, Jesus não teve, os irmãos de Jesus não eram irmãos, eram primos, porque no aramaico, no hebraico, eles direito, mas só que no grego não. É onde o Novo Testamento foi escrito, está compreendendo? Sim. Igual a palavra príncipe das trevas. Príncipe das trevas, no latim, que é uma língua morta, é Lucifer. Mas príncipe das trevas, no Antigo e Novo Testamento, no grego também, significa, no original hebraico, príncipe das trevas, tanto no Antigo passou para o Novo Testamento, que não é Lucifer, é Belial. Porque no hebraico a palavra Lucifer ainda continua expressando a maneira de portar a luz, portar a fé e adorar. Mas se for jogar para o latim, Lucifer é demônio. Só que a língua do latim, ela é uma língua inimiga do hebraico. Por isso que lá na Babilônia, a Torre de Babel, criou a inversão das línguas, inversão de valores linguísticos. E por isso fundamentou, mas os irmãos podem avaliar, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o príncipe das trevas é Belial. Por que Belial? Quando houve o título da torre, foi formado lá no Vale de Babilônia, foi chamada a Torre de Babel, que a palavra findando com Bel quer dizer Deus. Só que as ações foram erradas, se tornou Deus da confusão, Belial, quer dizer Deus da maldade, Deus da confusão, Deus o Belial. Então essas traduções é bom para que nós possamos até não ser tão enganados, porque é o que mais óbvio. Mas se você pega um dicionário hebraico e vai trazer a tradução original sobre demônios, príncipe, no caso das trevas, você não encontra essa palavra como demônio. É o que porta a luz, porta a fé e adora. É diferente. Porque o latim, ele sabe o que é latim, sabe? É uma língua morta que você acabou de falar. É a língua que agora ela até uns tempos atrás ela funcionou, mas depois ela foi até mesmo proibido pela alguns idiomas, pela ONU, no caso, pela sociedade, pelos grupos, foi proibida porque a língua latim é aquela língua que o padre rezava a missa. Meu pai sabia latim, é tipo um inglês. Vamos, amigos, orar para o nome, é latim. Vai ser um livro de latim. Então, Isso. pastor, a palavra alfa significa Deus, é isso? Alfa. Alfa. Alfa significa a identificação de Deus em primeiro lugar, que é o número 1. Mas no grego é chamado de alfa. No hebraico é chamado de Aleph, está no Salmo 119. Em Lamentações de Jeremias também.
e no português é conhecido como A. Se ele vai falar com a irmã, quem é ele vai dizer para a irmã, assim, ou para nós, no português, eu sou o A e o Z, que é a primeira e a última letra do alfabeto. Em português, mas o Salmo 119, ele é bem identificado com o Apocalipse, porque o Apocalipse tem 22 letras, 22 capítulos, que refere às 22 letras do alfabeto grego. Por isso que quando os apóstolos começavam a pregar, Deus dava aquele conteúdo de inteligência de entrar profundamente na origem da palavra. Aí você transmite a palavra com segurança. Compreendeu algo? O Salmo de número 119, ele tem 22 divisões de 8 versículos. Vai olhar? Que se refere o número Cristo como alfa e ômega mais supremo. Além, além dele ser perfeito, ele é supremo, porque ele confirma o número 7. Então, o número da supremacia não é 7, é 8. É 8, sabe? Por isso que é bom você dedicar bem na palavra de Deus para compreender Jesus. Então, compreendeu a palavra alfa? Meu irmão, compreendeu? No Salmo de número 119, a palavra alfa significa Aleph. Começa com essa palavra Aleph. E na meditação de Jeremias também começa com a mesma palavra, que identifica o alfabético hebraico. E a Bíblia diz assim: naquilo que está no Antigo Testamento, que vem para o Novo Testamento, atua como lei moral de Deus e eterno. Algo que está no Antigo Testamento, que não veio para o Novo Testamento, atua como lei cerimonial. Já passou. Não podemos trazer textos fora de contexto, seja o texto do Antigo Testamento, que não traz como resultado o Novo Testamento. Não está ligado ao Novo Testamento. Você está compreendendo? Ou não? Dê um exemplo de um que não está ligado. Hã? Dê um exemplo de um que não está ligado no Novo Testamento. O exemplo dos 7 sacrifícios está como simbologia, mas não como segmento. Por exemplo, a mulher que tem o fluxo de sangue, ela tocou em Cristo e foi curada. Mas se ela tocou em Cristo, segundo a lei do quê? De Moisés ou segundo a lei da obra? Não, da fé. Segundo a lei da obra, que era a lei de Moisés, ou segundo a lei da fé? Hã? Então, ela isentou aquela mulher dos 7 sacrifícios do Antigo Testamento. Por quê? Quando ela tocou em Cristo, ela foi curada. Ela não podia ser curada, não podia tocar em Jesus. Ou até poderia tocar, só que o ministério de Cristo se corrompia ali. E toda a multidão ficaria isolada da sociedade. Porque ela estava, vamos até dar um exemplo disso mesmo na Bíblia, no capítulo 15 de Levítico, foi lá que ela estava enquadrada. Se o irmão vai estudar para nós, Levítico capítulo 15, verso 20, 21, aonde ela estava enquadrada. Mas ela veio para o novo. Aí a cerimônia de 7 sacrifícios consecutivamente cessou. Porque 7 é perfeito e a palavra é perfeita, mas no Antigo Testamento não. Precisava fazer 7 sacrifícios para chegar a uma perfeição. No Novo, não. No Novo, uma única palavra é suficiente. Encontrou, irmão? Levítico 15, 20.
Isso. Glória a Deus. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água. E será imundo até a tarde. Isso. O irmão Carlos que está no mesmo capítulo, dê uma olhada nos versículos 28 ao 30. Não, eu estava perdendo aqui, é 15 ou é 5? 15. 15, 15 de Levítico, ali chama lei cerimonial. Depois dessa lei cerimonial, ela não veio para o Novo Testamento porque Moisés morreu. E Jesus reviveu dentre os mortos e trouxe um só significado da palavra. As pessoas usam muito, só que é preciso que corrijam. 28 é capítulo 15 mesmo, irmão. De Levítico, versículo 28 ao 31. Porém, quando for limpo do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpo. E ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 cubinhos, e os trará aos sacerdotes à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Isso. E se declarará limpo. Depois que ela fosse curada, ela tinha que ficar quantos dias isolada? Isso. Ela estava curada, mas não estava purificada. Porque durante 7 dias ela não podia cumprimentar ninguém, igual a isso. Mas depois da sua cura, ela ainda continuava isolada. Isso se chama lei cerimonial, que não pode trazer para o Novo Testamento, senão você está com Cristo vivo nos lábios e Moisés morto no coração. É o que Paulo ensinava aos Romanos 3, capítulo 7, versículo 4, não é? Que morrendo pela lei por Cristo, para Deus agora vive na graça em Cristo. E depois que aquela mulher fosse curada, ela precisaria ficar isolada quantos dias? 7. Isso. Essa lei chama cerimônia. Depois de 7 dias, ela tinha que levar um par de aves, o irmão Leu, aos sacerdotes, mas no 8º dia. Depois do 8º dia, aí o sacerdote falava, no 8º dia, o sacerdote fazia sacrifício por ela, pela sua cura, e agora ela podia cumprimentar alguém, tocar em alguém, usar algum assento, e outra pessoa usar o mesmo assento, porque ela estava curada. Mas só no 8º dia. Agora, quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada, ficou. Então, nesse caso, se for levar para o Antigo Testamento, ela teria que ficar mais quantos dias? 7. E ao 8º dia levaram o sacrifício, como não leu, o casal de pombos, e o sacerdote estabelecia. Isso se procede para a graça. Mas na graça, 7 é uma palavra no Novo Testamento, vale por 7 sacrifícios, por 7 sacrifícios do Antigo Testamento. Aí, lá no capítulo 8, 46, como nós sabemos, que Lucas não aparece os 7 sacrifícios, não aparece o casal de pombinhos, mas aparece a classificação perfeita da palavra. Aí Jesus disse assim: vai em a tua fé, acabou a cerimônia. Hoje é muito perigoso as pessoas usar cerimônia e é difícil de deixar, porque elas aprenderam o contrário da palavra. A Bíblia fala de adultério ministerial. Ministério. Aí não aparece os 7 sacrifícios e nem o casal de pombinho, mas aparece a salvação e junto com a salvação vem o quê? A purificação. Porque no momento em que Cristo ministrou a palavra, vai em paz,
a tua fé te salvou. Salvação é um pacote completo. Não tinha mais sacrifício, mas agora é integridade devido ao tempo. Você é muito abreviado, não dá tempo de ficar fazendo sexo, irmão, não dá tempo. É mente descansada, a palavra é rápida. Quando Jesus mandou pregar lá no capítulo 10 de Lucas, ele disse: olha lá, e não cumprimente ninguém pelo caminho, porque a salvação é demorada, a alma está lá precisando de ser abreviada, de ser libertada. É urgente, não é 7 não, é agora, é uma única palavra. Amém. Estão compreendendo? Qual é a questão? Então, tem muitas mulheres que ainda estão no regime da lei, porque eu lembro que umas conversam comigo e falam assim: no dia da ceia, quando a gente está, elas ainda falam em fúrias, elas não vêm na ceia, porque antigamente tinha uns dirigentes que não deixavam a mulher subir no altar. Elas usam naqueles dias da mulher, e aí elas não vinham na ceia, outras não vão na ceia. Tem algumas irmãs até hoje, nos dias atuais. Passei, e a irmã cochichou no meu ouvido. Não, eu não posso tomar ceia porque eu estou no meu Deus. Eu falei: gente, você quer que meu esposo converse com você? Não é pecado. Aí elas. Porque ela trouxe uma obra morta do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Lá na igreja, eu fui no vídeo a igreja comentando com uma irmã, foi difícil as irmãs deixar a irmã subir o culto para arrumar o púlpito e assim por diante, porque nos tempos determinados das mulheres, para elas levam a pessoa lá para a lei. E todas as pessoas que usam a obra da lei até agora estão debaixo da maldição. E só pode sair da maldição se deixar essa prática. Compreenderam? E agora a esposa está comentando, às vezes ela sei, a irmã não veio, você vai levar, mas depois ela questiona, porque não veio. Mas esse ritual passou para a graça? Não. Ou ficou lá no antigo? E o que ficou no antigo é obra morta. Quem está em obras mortas é os feiticeiros. Não é tão grave isso, segundo a palavra de Deus. Agora, analise bem. Quando, no caso de outro exemplo do Antigo Testamento, a cura de Naamã. Naamã, ele mergulhou 7 dias no Rio Jordão, sim ou não? Sim. Não, foi 7 vezes no dia só. Não. 7 vezes. Perdão. 7 vezes. 7 vezes. Quantos dias? 7 vezes. Se você for calcular, se ele gastou 5 minutos em cada mergulho, então ele gastou meia hora e mais 5 minutos, 7 vezes 5, 35, não é? 35 minutos ele resolveu o problema, mas foi em um dia só. Não foi 7 dias, porque não existe isso na escritura. Está lá em. Os irmãos conhecem, né? E ele não deu 7 mergulhos, 7 dias. Mas mesmo assim, ele mergulhou 7 vezes, por quê? Porque o código é o código da lei. E na lei nada é perfeito, e o que não é perfeito precisa ser repetido constantemente. Agora, um homem encontrou com Cristo com a mesma enfermidade na mão. Lá no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é bem conhecido. Ele chega para Jesus com a mesma, ele falou de longe que não era permitido se aproximar devido à enfermidade. E disse a Cristo assim, mas ele chegou a gesto de adoração, de humildade. Até para nós falar com Deus e saber se Deus nos aceita ou não, o Espírito de Deus nos dá a orientação, a maneira que Deus aceita a orar a pessoa e chega a Ele. Por isso que ele disse para a mulher samaritana,
Deus é Espírito, enquanto os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais atos praticam. Então chegou o leproso, mesmo de longe ele fez isso, ó. Ele adorou. Não chegou, ele não me cura isso, se eu puder me curar, o Senhor é poderoso. Não. Ele não chegou igual o jovem rico lá, né? Tudo isso eu tenho feito, Jesus. Aí Jesus fala mais uma coisa que te prende. E ali a história foi assim. Mas o leproso chegou perante Cristo em ato de... Hã? É o que todos nós devemos entender isso. E ele disse, Senhor, em ato de adoração. A palavra diz em 8:3, diz que ele, em 8:1, que ele chegou perante Cristo mesmo, numa posição determinada, mas chegou a adorando. Aí Jesus disse, se tu queres, pode fazer limpo. Aí Jesus disse assim, quero. Cadê o certo sacrifício? Não aparece. Uma vez eu estava fazendo junto com o presidente da obra, acho que os irmãos conheceram o pastor Antônio dele, né? E ele, no regulamento, e ele pediu para colocar no regulamento sobre sacrifício de sete. Aí eu disse, não tem, pastor. No Novo Testamento, né, quando até regalou os olhos, foi assim, aí, mas não tem nem no local que fala de sete sacrifícios no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu falei, não, o senhor pode olhar de Mateus até Apocalipse, não existe. Então não teve como você colocar uma coisa que já morreu. E por falta de conhecimento, muitos criam esse assunto. Então ele disse, Jesus disse ao leproso, quer ser somente mostra os sacerdotes que são abençoados por Deus, tanto na lei da medicina, quanto na vida espiritual. Os sacerdotes eram especialistas em medicina. E eram homens, aqueles que temiam a Deus, eram homens, tinham uma visão espiritual na ação direta com Deus. Sacerdotes. Por isso, precisa aprender, não? Porque Jesus disse, se alguém transgredir um tio além do que já está escrito, é de natureza maligna. É perigoso. Mas somente os humildes recuperam. Aí, concluindo, então não apareceu mais o sete sacrifícios na mão, porque era a lei. Que o capítulo 8 de Mateus, porque é graça. E graça, o primeiro plano de Deus na graça, todos já sabemos, não é? Qual é o primeiro plano de Deus na graça? No Antigo Testamento, o primeiro plano de Deus que ele colocou, mas deu um monte de Sinai até Malaquias, depois parou. Antes não foi assim. O primeiro plano era ser justificado por obras, mas não deu certo. Porque foi uma escolha, irmão sabe disso? E foi uma escolha do povo lá no Monte Sinai, colocando a lei, a graça que Deus deu a Abraão, pela lei que só pertence tem. Só um que pode cumprir a lei, não existem dois deuses verdadeiros. E se o homem cumprir toda a lei, então ele é Deus, ele não precisa mais de Deus. É um atributo, a lei, ela é sagrada e é um atributo exclusivo de Deus. Se você traz a lei para o Novo Testamento, você é obrigado a cumprir 603 regras. Se você colocar uma, porque ela não é uma, 613 regras para que o homem faça e seja justificado. Não tem como. O ser humano é fraco. Será que nós precisamos aprender ou não? Sim. Porque quando nós aprendemos a palavra, a gente se contenta com a própria palavra. Sabe disso? A palavra ela traz o suficiente para nós. Palavra. E vamos dar uma referência sobre isso no capítulo 7 de Hebreus, que nós estamos comentando, versículo 19.
Serão os anos em contrato ali para nós. Capítulo 7, verso 19. Se não a pessoa fica pensando que está bem, não está, né? Deus 7, verso 19. A Epístola aos Hebreus. É um livro que aconselha muito, está ligado ali a Hebreus e a lei. A lei e Hebreus. Então, leia 7, verso 19. A Epístola aos Hebreus. 7, 19, né? Isso. Diz assim: pois a lei uma coisa aperfeiçoou, desta sorte que induzida uma melhor esperança pela qual chega a Deus. E chegamos a Deus. Qual é a maior esperança? Cristo. Cristo, Senhor da glória. Por que a lei não aperfeiçoou nada? Porque não é nada. Por causa da nossa natureza humana, irmãos. É por isso. Ela não aperfeiçoou por causa que a lei ela é santa, é justa. O mandamento é puro. Só que o ser humano, mesmo nós como servos de Deus, nós ainda temos as falhas que não podem ser cometidas de maneira nenhuma no tempo da lei. Agora imaginam bem, nós aceitamos a Cristo. E o que é que nos mantém conservados? Perdão. Mas na lei, se cometesse uma transgressão, tinha perdão? Não. Por isso. E quem cumpriu a lei sem cometer nenhuma falha? Jesus. Porque Ele é Deus. Perfeito. Então não é tão difícil de compreender, é? Não é difícil. Analisa então, porque o vaso, ou seja, a propriedade é de Deus, nós somos de Deus, né? O tesouro é importante, é precioso, mas o vaso é de quê? De barro. E não tem como a pessoa tentar cumprir a lei. Quanto mais ele tenta cumprir a lei, mais a ira de Deus vai acendendo sobre ela, é isso também. Quanto mais ele tenta cumprir os regulamentos da lei, mais a ira de Deus vai se acendendo. Por isso que tem essa pergunta hoje para nós. Deus está irado conosco ou Ele está contente conosco? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, é o momento de você responder essa pergunta, senão não sabe quem é Deus. Porque quando a pessoa ela se propõe cumprir regras da lei, ela está cometendo um pecado tão grande que ela está ligada à natureza maligna do pecado. E ela está ligada à natureza maligna porque a pessoa, sem que ela perceba, de boa vontade, de boa intenção, ela se torna uma pessoa tentadora de Deus. Agora, quem tenta a Deus? A natureza maligna, não a benigna. A natureza do Espírito Santo é uma natureza benigna. Por isso que a palavra fala de benignidade. Agora, a natureza que leva a tentar a Deus é você se propor uma coisa que você não tem certeza se vai cumprir. Porque por isso que Deus tirou o peso da lei, tirou o jugo, para que você possa seguir a Ele assim. Vamos ver esse depoimento aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 8 ao 11. O irmão Itaíso pode ler para nós. E além da palavra, aí você está trazendo pragas. Diminuir a palavra, Deus tira o nome do livro da vida. Por isso que a salvação é tão de graça, você precisa compreender. É Atos capítulo 15, versículos 8 ao 11. Todo o capítulo ele fala sobre transferência, mas os versículos fechados.
Pode ler. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus? Compreenderam aí? Repete, por favor. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a... Perdão. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Isso. Era uma decisão sobre a igreja de Antioquia. Uma igreja estrangeira, um local estrangeiro, fora de Jerusalém. O povo recebeu a palavra pela fé e agora a graça superabundou. Mas não foi suficiente. Só a fé com a graça não é suficiente. É importante para não desviarmos e pensar que estão certos e meter a maneira de Deus abençoar. É preciso criar o ensinamento. Aí chegou a notícia lá na igreja de Jerusalém. Olha, chega um grupo de judeus da lei dizendo que é preciso circuncidá-lo e guardar toda a lei. Já era uma chamada de presunção, porque não guardar a lei dele já é impossível guardar. Aí entrou aquela dúvida, compreendeu? Porque quando você tem conhecimento, não entra dúvida. Mas quando a pessoa é muito temente a Deus, sincera a Deus, e não tem conhecimento, ela corre o perigo de pecar. Porque ela pensa que quando não é Deus, ela pensa que é Deus. Aí entraram vão chegar nessa conclusão. Os apóstolos e união dizendo, olhem bem, Deus nos deu o Espírito Santo antes das obras. Não é assim? Então, vocês aprendam a ser humildes. Ele não fez separação entre nós, que nem também nós.